Olá, Farroupilha, estamos dando início ao nosso segundo bloco do programa Farroupilha Agora, com hoje o especial Dinamarca, o país que desfruta do melhor índice de qualidade de vida do mundo e o menor índice de corrupção deste planeta. Todos nós, farroupilhenses e brasileiros, sabemos que somos assolados pela corrupção no nosso país. Inclusive, agora tão próximo de nós, esses rumores de que também aqui no nosso município nós estamos sofrendo com isso. Uma lástima, porque nós cidadãos, pagadores dos nossos impostos, não merecemos isso. Merecemos administradores, merecemos pessoas capacitadas que nos proporcionem melhor qualidade de vida, que façam o seu papel, que cumpram com a sua função, que se especializem para que isso aconteça. Então teremos uma vida melhor. A nossa parte como cidadãos nós faremos. Já disse no primeiro bloco do nosso programa uma frase de um dos filósofos chineses considerado de tamanha relevância como no Oriente, como Jesus Cristo é para nós no Ocidente. Confúcio, que diz: onde há educação, não há distinção de classes. Pude vivenciar isso quando visitei a Dinamarca. Trabalhei para uma empresa da Dinamarca e visitei esse país por várias vezes. O programa de hoje, nós estamos vendo uma viagem que eu fiz em bicicleta por esse país. Eles possuem mais de 50 mil quilômetros de ciclovias que ligam toda essa nação. 55% dos dinamarqueses são usuários das bicicletas como meio de transporte, porque consideram um meio pouco poluente e um meio que eles conseguem estar intimamente ligados com o seu meio ambiente, podendo desfrutar dessa maneira mais das suas belezas naturais. Possuem sistemas de trem, mais de 3 mil quilômetros de malha ferroviária, mais de 417 quilômetros de hidrovias, um país que utiliza 50% da sua energia proveniente da energia eólica. Então são um dos países pioneiros no que se consideram hoje as energias renováveis, como a energia solar ou fotovoltaica e a energia eólica. É um país que investe profundamente no desenvolvimento das pessoas. Cada aluno, aluno adulto que está cursando um curso superior, recebe subsídio governamental de 725 euros mensais para que possa, então, ter a sua preocupação unicamente voltada ao seu desenvolvimento, o seu foco voltado ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual. Então vamos colocar as fotos para dar seguimento ao nosso tour. Então são edifícios que mantêm a história viva, preservados, edifícios de mais de 400 anos de idade e estão em plenas condições de funcionamento, albergando serviços públicos, albergando bibliotecas, cafés, restaurantes. A natureza, como já mencionada, mais de 80% da água do território da Dinamarca é água potável. Então essa viagem foi realizada no ano de 2010 com a minha então namorada, Paula Rivera Dias. Fizemos esse turismo pela Dinamarca. O que estamos vendo é o castelo de Hamlet, na cidade de Helsingør, no norte da Dinamarca, onde vemos um grupo de jovens dinamarqueses, crianças, tendo uma aula em loco, recebendo uma aula de história, onde a história aconteceu. É o castelo que conta a história, escrita por William Shakespeare, do Hamlet. Este é uma estátua do deus vikingo, que é quem protege a Dinamarca de todos os seus inimigos. Até então, a Dinamarca possuía uma disputa com a Suécia no ano de 1623, onde os suecos, vizinho deles, aqui podemos ver pela janela do castelo, a uma distância de apenas 4 quilômetros, a fronteira com a Suécia, que até então, nessa época, travava batalhas por disputa de território com a Dinamarca.
curiosidades e preservação da história é mantida viva. Aqui vemos então os adornos utilizados nos navios vikingos. Sabemos que a Dinamarca é um dos grandes dominadores dos mares, possui a maior frota de containers do mundo, chamada Maersk, que detém praticamente a hegemonia dos mares no transporte de mercadorias. Podemos ver agora então uma foto da cidade, do que são as cidades, a limpeza que eles têm e a preservação, o zelo que eles têm pelo patrimônio público. Adoradores das flores, adoradores da natureza, consideram que o homem e a natureza devem coexistir de forma mais harmônica possível e que o impacto do homem com a natureza deve ser mínimo. Leis de proteção ao meio ambiente, muitas delas são oriundas dos escandinavos e sobretudo dos dinamarqueses. É um país que se caracteriza também pelo desenho. É um país que através da sua inspiração com a natureza, são hoje um dos países da vanguarda do design. Então, quando vemos alguns produtos com design arrojado, provavelmente alguns deles tenham tido inspiração, tenham sido feitos por dinamarqueses. Continuamos com as fotos, então vemos aqui uma ciclovia que liga o país, mais de 50 mil quilômetros, as fazendas onde vemos rolos de feno, devido ao rigoroso inverno, então eles fazem a coleta desse feno e armazenam para poder passar por essa estação difícil. Produtos orgânicos, aí vemos uma embalagem de leite, onde também se preserva as flores, se mostra a qualidade do pasto onde essas vacas pastam para produzir o leite. Em todo o longo do caminho dessa nossa viagem de 11 dias e 880 quilômetros, a natureza sempre esteve presente com frutas, com belas paisagens, onde podíamos então percorrer o caminho de forma segura e agradável, sem termos sequer a preocupação em sermos assaltados ou que nosso equipamento, as nossas bicicletas, barraca, muitas vezes usávamos barraca nos campings para ficarmos alojados, jamais em momento algum a preocupação de sermos assaltados ou que fosse nos roubado alguma coisa. Podemos observar a riqueza dos detalhes dos palácios que essa nação possui. É um país que é regido por uma monarquia constitucional. A monarquia sempre esteve muito presente na Dinamarca, então são vários os castelos espalhados ao longo do território que hoje servem como museus para os dinamarqueses, que têm entrada livre para os dinamarqueses, uma entrada com taxa reduzida para os europeus e com uma outra pequena taxa não muito elevada para as pessoas oriundas de outras partes do mundo. Esse aqui é o que nós vemos, é o nosso equipamento que usamos, então bicicletas que nos auxiliaram para a locomoção e para recorrer esse trajeto de 11 dias e 880 quilômetros. Podemos observar, então, a integração das vias com a natureza, bosques sendo cortados por essas ciclovias, de forma que o impacto ambiental fosse mínimo. Residências reais, que até hoje, então, são usadas pelos reis e, como mencionado, algumas servindo, então, como museus, como centros de ensino, para o desfrute da população. Visitas guiadas são feitas nesse país, podem ser contratadas para quem tiver interesse, se informem nas embaixadas que terão orientação. Aqui o que vemos agora era uma igreja típica da Dinamarca, a continuação veremos outra. Esse aqui é o nosso acampamento, que então fazíamos essas viagens e parávamos em campings, como já mencionado anteriormente. É muito comum para os europeus, na época de verão, fazerem viagens, ou seja, de bicicletas. Por favor, me faz um pause nessa foto. Essa é uma característica comum dos dinamarqueses, que, como eu mencionei anteriormente, é um país que
existe uma confiança tremenda em seus co-cidadãos. Os dinamarqueses confiam nos dinamarqueses, zelam por isso. Eles têm um lema que eles se orgulham em ser dinamarqueses, eles marcam esses valores. O que estamos vendo na imagem pausada, isso é uma tenda, é uma feira de um produtor local. Nós estávamos passando por essa localidade e nos deparamos então com essa pequena estante com produtos. Aí haviam flores, haviam vegetais, que é de um produtor dessa localidade. Porém, ele não estava presente aí. Estavam então essas mercadorias expostas e havia uma pequena urna, uma espécie de um cofrinho, onde então os moradores ou os transeuntes que passavam por ali podiam se servir, deixar o valor que está marcado ali. Vemos um produto escrito em dinamarquês, né? E tem lá, 5 quilos, 26 euros. Então, a pessoa deixa os 26 euros e leva os 5 quilos, sem ninguém estar cuidando. E isso funciona. Então, vimos ao longo do nosso trajeto várias dessas pequenas tendas, sem ninguém cuidando, onde as pessoas se abastecem, deixam o valor correspondente e vão embora. Sem furtos, sem vandalismos e com a total naturalidade. Podemos seguir. Próxima foto. Então, moinhos de vento, com uma característica local dos países nórdicos, como a Holanda, a própria Dinamarca. Por favor, pausa essa foto. Aqui estamos, então, na nossa rota da nossa viagem de bicicleta. Estamos aí, nos deparamos com um dolmen. Um dolmen é aquela estrutura de pedra que estamos vendo, que é do período megalítico. Então, isso faz parte de 12 mil anos de história. Então, esses países escandinavos, eles foram as rotas do período do Paleolítico, onde essas construções megalíticas aconteceram. Então, isso é um monumento de 12 mil anos de idade que está aí colocado e é preservado até hoje. Pode passar. Então, para quem tiver o interesse de conhecer a Dinamarca, é um país altamente recomendável, porque o povo dinamarquês é um povo muito acolhedor, é um povo anfitrião, é um povo que tem, apesar de serem dos países nórdicos, que se considera um povo mais frio nas relações, os dinamarqueses, eles têm um comportamento mais aproximado com o nosso, né? o comportamento latino. Então, são pessoas acolhedoras, que recebem, que demonstram interesse em saber quem é que os está visitando. Né? Aqui estamos vendo o interior de uma igreja e um ato de vandalismo do 1723 me chamou a atenção, tirei essa foto, né? Que eles acabaram preservando e foi o único ato de vandalismo que eu vi em toda a minha estância pela Dinamarca. Mais de 50 mil quilômetros de rotas, todas bem orientadas, que promovem então a satisfação por favor, me pausa essa foto, que promovem a satisfação dos dinamarqueses em conhecer o seu país de forma saudável. O que estamos vendo então é uma construção típica de uma igreja dos dinamarqueses. A religião dos dinamarqueses predominante é a luterana. Tá? A peculiaridade dessa foto, apesar da sua arquitetura característica desses países da Dinamarca, vemos que esses jardins que estão bordeando, que estão contornando a igreja, são também túmulos. Os dinamarqueses, como eu já mencionei anteriormente, eles têm o costume de ter os seus cemitérios de forma de serem um jardim. Então é comum vermos, mesmo na cidade de Copenhague, né, os cemitérios jardins, onde as pessoas vão visitar os seus falecidos e acabam fazendo um piquenique no próprio cemitério. Tamanha a beleza e a naturalidade com que eles tratam a morte. Pode seguir, por favor.
Então aqui podemos observar, né? Então isso são sepulturas no modelo dinamarquês de eles fazerem. Essa foto que estamos vendo, pausa ela, por favor. Essa foto é na cidade de Odense. Cidade de Odense é a capital cultural da Dinamarca, né? A Dinamarca tem como capital política e administrativa a cidade de Copenhague. E a capital cultural é a cidade de Odense, onde estão concentradas as universidades, e onde foi a cidade onde nasceu o maior escritor da Dinamarca, que é o Hans Christian Andersen, que foi quem escreveu a história do Patinho Feio e a Pequena Sereia. Tá? Pode voltar, por favor? Para mim. Então, estamos já nos aproximando do nosso segundo intervalo dos nossos apoiadores culturais. Sigam conosco.